Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Estudo Ordenado. Como muitas aqui já sabem, eu sou Ana Paula Vanzan, sou consultora de organização e produtividade, e imagino que se vocês estão aqui, é porque vocês gostariam de dar mais autonomia e responsabilidade para os filhos de vocês, né? Desde já eu agradeço aí o tempo, né, disponibilizado aqui para esse nosso encontro, né, e tenho certeza que vocês não vão se arrepender, né? Nessa aula eu vou mostrar como dar mais autonomia e responsabilidade nos estudos dos seus filhos. Bem, eu sei que muitas podem estar pensando, até as que já estavam acompanhando as postagens, né, que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Mas dar autonomia e responsabilidade nos estudos dos seus filhos, né, é uma missão que é dos pais, né? Nós devemos encaminhá-los, assim como em diversos outros caminhos aí na vida. E eu não te culpo, né? Na verdade, que se você pensou assim, que isso é muito difícil de fazer. Porque eu também já pensei assim, tá? Mas depois de ter acontecido comigo e também ter acompanhado inúmeras outras crianças e adolescentes, né, nesse processo, né, através desse método do estudo ordenado, eu posso dizer para vocês que, assim como funcionou para os meus filhos e para outros, o de vocês também conseguirão alcançar a tão sonhada autonomia e responsabilidade. Aqui eu vou falar dos estudos, mas, na verdade, todo esse processo, né, todas essas mudanças que vão ser feitas, acabam impactando na vida deles, né, não só nos estudos. Então, depois eles vão carregar isso para quando estiverem numa faculdade, no trabalho. Então, toda essa organização, todo esse planejamento que eles aprendem a fazer e a seguir, vai auxiliar eles daí para diante, tá bom? E não só, obviamente, a minha opinião conta aqui, mas eu trouxe alguns depoimentos aqui para vocês, tá? Então, eu tenho aqui a Júlia, que foi a minha primeira cliente na consultoria de planejamento de estudos. Tá? E aqui nesse depoimento dela, eu grifei só a parte que eu acho mais interessante para vocês. Então, ela é mãe do João e ela colocou no grupo, né, da escola, do colégio dele, né, do Bandeirantes, que meus filhos também eram de lá. Ele amadureceu demais nesse processo, ganhou autonomia e os resultados no segundo bimestre foram surpreendentes. Depois ela corrige essa frase embaixo. Percebi que alguns jovens têm dificuldade de incorporar uma rotina de estudos, especialmente na virada para o ensino médio, e que esse empurrão pode ser tudo o que precisam para dar um salto como estudantes. Então, o João, nessa época, ele estava com 16 anos, foi quando eu fiz esse planejamento para ele. Tá? E depois ela botou, em um outro momento, outro depoimento lá. O que salvou foi a consultoria com a Ana Paula, que fez o João finalmente entender que precisava realmente estudar todos os dias e não somente na época de provas. Porque quando eles não têm um planejamento, o que acontece? Eles chegam em casa, no máximo faz a lição de casa, porque vai ter que entregar no dia seguinte, mas não tem aquele compromisso diário de estudo, né? De se dedicar 1, 2 horas, enfim, que seja, e isso aí vai variar de idade para idade, nos estudos, né? E não deixar tudo para a véspera de prova, que aí enlouquece a gente, né? E aqui é a Elisângela, que é mãe de 2 meninas, e fez um workshop de estudo ordenado comigo. Ela botou: nossos pequenos têm imensa capacidade de desenvolver seu aprendizado de forma segura e sabendo quais serão seus próximos passos, tudo se tornará mais consciente, além de haver mais disciplina. Penso que a construção de uma rotina é benéfica, tanto emocionalmente, socialmente e até mesmo em sua saúde. Não podemos deixar de falar também sobre a importância que os pais têm nesse processo. Isso eu também falei bastante nessas postagens. Isso é essencial para que o método, né, funcione, e mais à frente eu vou falar mais detalhado sobre isso. Então, eu vou começar do início, né? Se eu estou aqui, é por causa da minha mãe e do meu pai, né, que são 2 professores. Minha mãe era professora do infantil, né, ginásio, e o meu pai
era um engenheiro que levou, enfim, dedicou a vida toda como professor universitário. Então, eu venho de uma família de professores que viveram a vida, passaram a vida lecionando. A minha mãe largou um bom tempo, ela saiu, né? Enfim, não dava mais aula em escola, para se dedicar aos 3 filhos que estão aí na foto, né? Eu, a minha irmã, que é a Daniele, minha irmã do meio, e o meu irmão mais novo, o Rodrigo. Então, aquela história, né, que acontecia muito antigamente, né? A mãe acabava ficando em casa para cuidar dos filhos, não que não aconteça hoje, mas um pouco menos. Então, eu venho dessa família onde a educação era muito importante, né? Onde eles realmente acreditavam que para a gente chegar, né, a algum lugar e ser alguém, a gente precisava estudar. E eles sempre se dedicaram e colocaram todos os esforços deles para isso. Tá bom? Bem, muitos não sabem, eu sou uma carioca. Eu moro aqui em São Paulo, mas sou uma carioca. E atuei por 10 anos como dentista. Tá? Nesse meio tempo, tiveram mudanças de São Paulo para o Rio, do Rio para São Paulo, enfim. Mas fui dentista por 10 anos. Não estou mais dentista, mas fui uma dentista. Né? Acabei vindo para São Paulo por conta desse rapaz aqui, do Alexandre. Aí eu ia falar que a vida me levou para São Paulo, mas não, foi ele mesmo. Então, ele acabou me trazendo, né? A gente veio para São Paulo, onde estamos já há quase 20 anos. E meus filhos foram criados aqui. Tá? Então, eu sou uma carioca, né? Dentista, casei, comecei minha vida fora da minha cidade, longe da minha família. Então, eu tinha questões que muitas de vocês, né? Eu tinha que me dividir e dar conta de inúmeras tarefas e começar uma vida, uma casa, montar uma casa com criança pequena, sem ter ajuda, né? Assim, aquele suporte, né, da família, de mãe, fica aqui que eu quero ir no mercado, eu quero ir na farmácia, enfim. Então, foi assim que começou a minha vida. Mas ela continua. Então, quando as coisas começaram a sentar um pouco, que eu já estava ambientada em São Paulo, os meninos já estavam um pouco maiores, já estavam na escola, e eu comecei a ter um pouco aí de tempo, né, para pensar em mim e nas minhas coisas. Em 2007, aí achei um curso aqui em São Paulo, né, na OZ, que era a única escola na época que tinha. Fiz o primeiro curso. Depois de alguns anos, fiz outros cursos e em 2011 eu montei a Espaço Ordenado, que é a minha empresa, né, de consultoria de organização e produtividade. Em 2014, surgiu a ANPOP, que é a nossa Associação Nacional de Profissionais de Odontologia, de Organização e Produtividade. Odontologia já foi, gente, ficou. A ANPOP surgiu, eu logo me engajei, né? Até para a gente começar a fazer disso realmente uma profissão. Então, eu entrei, eu fui sócia pioneira e fui presidente da associação na gestão de 2018 e 2019. Então, eu me engajei totalmente aqui na associação, participando, enfim, para a gente, né, conseguir fazer essa profissão realmente ser reconhecida, né, no mercado. Então, como vocês podem ver aí, eu pude participar de diversos eventos, né, seja palestrando na época que eu era presidente, na época que eu era, enfim, só uma conselheira ou mesmo personal, né, e pude participar de diversos eventos aí durante esse tempo. Qual era o meu maior desejo, né, nessa época? Em 2014, eu já estava bastante fora de casa. Tá? E o que eu queria? Eu queria que meus filhos caminhassem sozinhos nos estudos, que eles não dependessem de mim, porque eu estava cada dia mais fora de casa. Eu queria que eles tivessem autonomia e responsabilidade, pois assim como muitas de vocês, eu passava boa parte do tempo fora e não tinha tempo mais para ficar, né, o tempo todo ali acompanhando de perto. Eu precisava deixá-los, isso era uma necessidade, acho que mais minha, obviamente, do que deles. Eu precisava deixá-los orientados em casa
Em relação às atividades escolares, né, que era o que mais me preocupava. Putz, se eu não estiver em casa, o que eles vão ficar fazendo esse tempo todo, né, até eu chegar à noite? Para ter certeza, né, de que eles aproveitariam o tempo deles da melhor forma. Não era só estudando, né, gente? Até porque nem só de estudo vive o homem, mas que eles primeiro fizessem, cumprissem as suas responsabilidades para depois o lazer. Afinal, foi assim que eu aprendi. Mas eu tenho que confessar a vocês que eu tinha muitas dificuldades e muitos medos e dúvidas, né, para fazer isso. Primeiro, porque nessa época, apesar de ainda não saber como fazer isso, eu gostaria e precisava muito de dar autonomia e responsabilidade a eles. Eu queria deixar para mim era difícil deixar eles fazerem as coisas de escola sozinhos, sem a minha supervisão, por medo deles não conseguirem e irem mal na escola. E também por não saber se somente a organização, eu ainda não tinha testado, e planejamento seriam suficientes para resolver a questão do ganho de autonomia e responsabilidade. Então, assim, eu tinha uma tela em branco na minha frente, mas eu tinha uma necessidade que me fez correr atrás, né, para resolver aí essa demanda, né? E outra coisa também que me preocupava era se eles iam se adaptar a essa nova rotina, né? Porque tudo ia mudar. De repente, a gente passava de uma situação onde eles chegavam em casa e faziam as coisas no seu tempo e na sua hora, para uma situação onde eles iam ter um planejamento e teriam o horário e tudo direitinho, o que eles fariam em cada horário ali do dia deles, né? No contraturno da escola. Foi aí que eu tive uma ideia. O que eu pensei? Será que seria possível, né? Isso aqui é um planejamento, né, que eu faço para funcionárias de clientes minhas, onde eu determino todas as atividades que elas têm para fazer e os horários que elas têm que fazer essas atividades, né? Então eu pego tudo, divido na semana, para que elas deem conta, né, de toda a demanda ali de faxina, né, da casa. Então, será que seria possível? A minha primeira ideia foi essa. Eu fazer um planejamento de estudos semelhante ao planejamento de rotina doméstica que eu já fazia, né? Então, foi daí que começou, foi o primeiro start. Mas não parou. Depois disso, eu fiz diversos cursos, tá, de formação, buscando mais bagagem para incrementar, né, esse assunto. Então, eu falei, não, acho que só a planilha, pensando em criança, não é suficiente. Então, a partir disso, eu comecei a estudar bastante. Eu fiquei pelo menos 3, 4 anos fazendo cursos para poder ter mais bagagem e realmente fazer um planejamento bacana e que fosse eficiente. Então, eu fiz workshop de organização de rotina escolar. Eu fiz formação em GTD. O que é o GTD, né? Para quem não conhece, é o Get Things Done, que é um método criado pelo David Allen, tá? E revelado ao mundo através do seu livro A Arte de Fazer Acontecer. Então, o GTD é uma metodologia para aumentar a produtividade. Ela ajuda a encaixarmos todas as nossas tarefas, né, no nosso dia de forma a priorizar o que é mais importante. Então, tinha tudo a ver aí com o que eu queria fazer. Além disso, eu fiz uma formação em coaching, tá? Que é um treinamento com foco no autoconhecimento, mudanças de hábitos e de pensamentos, tá? Conduzido por um coach. Eu fiz a formação em coaching, né? Então, eu sou um coach, né? Que dou suporte ao coach e o auxilio a atingir suas metas pessoais e profissionais. Então, tudo isso, as ferramentas todas que eu aprendi lá, eu uso tanto no planejamento, né, de estudos, como também nos meus planejamentos, enfim, com os meus clientes para organização de agenda pessoal, tá bom? Então, esse aqui foi um pouco do caminho que eu percorri para buscar muitas das informações que tem no método hoje. Além disso, eu não parei por aí. Então, eu tinha outras questões, já que eu tinha os filhos, então eu sabia e sentia que muitas questões influenciam num bom desempenho. Então, aqui eu estudei sobre a importância do sono,
a importância de uma alimentação equilibrada, o que isso traz, né? O cérebro funciona melhor, né? Enfim, você rende mais, você não fica cansado. A importância de estar bem hidratado, os impactos do excesso de tecnologia e conectividade que a gente tem hoje em dia, cada vez mais. Então, a gente vem de uma geração, né, da minha, onde a gente tinha uma televisão e era tudo, né, no máximo um Atari da vida, e passa para uma situação onde os meus filhos já nasceram, parece, com um celular na mão. Então, isso é um desafio muito grande, porque conseguir, né, que realmente nesses momentos em que eles estão se dedicando ao estudo, às suas tarefas, que eles realmente consigam se desconectar naqueles momentos para poder focar, né, e ter o foco só realmente no que eles precisam fazer. Metodologias de estudo para que a gente conseguisse também otimizar esse processo de estudo deles. Importância das pausas, enfim. Eu estudei sobre esses assuntos todos, li muito, li livros, para poder também acrescentar tudo isso. Porque, como eu já falei, não basta para a criança pegar simplesmente uma planilha, prender ali no muralzinho, na bancadinha dela de estudos, e aí você vai fazer 2 horas isso, 3 horas aquilo. Faltam muitas outras coisas para complementar isso. Tá? É muito importante que ela tenha dormido bem. É muito importante, não falei aqui, que ela pratique uma atividade física. Isso tudo vai trazer bem-estar, vai trazer disposição, né? Vai reduzir estresse. Então, são uma série de coisas e de questões que vão influenciar positivamente, que eu trabalho para ajudar aí nesse processo com eles. E aqui são os 3 pilares do método estudo ordenado. Então, todo esse conhecimento me ajudou, tudo isso que eu estudei nesses 4 anos, me ajudou a chegar a um método que se baseia nesses 3 pilares: ambiente, comportamento e planejamento. Tá? Eu comecei a implementar para os meus filhos e a ver as mudanças referentes ao ganho de autonomia e responsabilidade, né? Que era tudo que eu almejava lá atrás, de que não sabia se ia dar certo. Com isso, algumas amigas e mães de escola, né? Quando eu comecei a falar, os meninos mesmo falavam que estavam fazendo, elas se interessaram. E aí o negócio foi espalhando. Tá? E eu vou mostrar qual. Então, antes de falar, por que eu comecei a ensinar para outras mães? Por que eu trouxe isso aqui? 99,9% dos clientes que me procuram são mulheres. Então, por isso, e até por entender, né, o que nós vivemos no nosso dia a dia, que é bem isso aqui dessa imagem, né? A gente passa o dia equilibrando 1000 pratinhos, né? De mãe, de motorista, de cozinheira, enfim, professora particular, enfim, a gente faz de tudo um pouco, né? Então, eu achava que as mulheres, né, assim como eu tenho, né, tem essa conexão, eu sei o que vocês passam, o que vocês vivem, que é o mesmo que eu vivi. Mas eu fiz isso e queria ajudar a nós, mulheres, né, a ter uma vida, enfim, um pouco mais tranquila, nem que seja aí começando por esse assunto. Então, foi por isso que eu resolvi, né, falar com as mães, com as mulheres. Tá? Eu não acho que isso é um papel só das mães, mas eu acho que a gente pode trazer a solução, né, e compartilhar a execução com o nosso companheiro. E uma coisa importante, até hoje eu comecei a fazer essas consultorias desde 2015. Por que agora eu resolvi fazer para todo mundo? Até porque, como consultor de organização, eu ganho muito mais, né? Vocês podem imaginar, fazendo planejamento para os alunos, né? Implementando para eles, e tem muitas famílias que querem assim e vão continuar querendo. Mas o meu propósito é possibilitar que um número cada vez maior de mães leve adiante esses ensinamentos e me ajudem a transformar aí as próximas gerações, tá? Eu tinha amigas que viviam falando comigo, nossa, eu não sei como é que você consegue fazer os seus filhos participarem
das atividades de casa, né? Ajudar com a louça, arrumar a cama. Gente, não tinha muita escolha, assim. Na verdade, eu sempre fui dando, não só nos estudos, mas em tudo, tentando dar a eles autonomia e responsabilidade. Eu fiz diversas palestras em escolas. Aqui está a primeira turma de mães que eu fiz o workshop, tá, de rotina escolar. Então, tem a primeira turma de mães que eu fiz, né, que foi quando elas ficaram sabendo que eu estava fazendo para os meninos, aí acabei montando essa turma. Outras turmas de alunos que eu dei aulas no Rio, São Paulo, né, de rotina de estudos, eram pessoas, tanto mães, que queriam aprender a fazer, para fazer para os filhos, quanto também profissionais de organização, que gostariam de aprender para fazer disso também uma profissão. Depois, quando eu comecei a formar essas consultoras de organização e a dar aula para essas mães, eu vi que eu tinha criado um método, e por isso eu montei esse curso. E ele era simples, eficiente e replicável para outras mães também. Então, eu percebi que elas não dependiam de mim para fazer por elas, né? Então, por isso, hoje também estou aqui para mostrar para vocês que não é preciso, vocês conseguem fazer sozinhas, assim como eu fiz. E como colocar o método em prática? E aqui eu vou mostrar para vocês, né, como que vocês vão colocar esse método em prática. Vou começar pelas regras básicas, tá, do método. Na verdade, para qualquer coisa que a gente for fazer para eles, aqui nós estamos falando de estudos, mas para qualquer outro. Vamos seguir essas regrinhas que vão ajudar bastante. As regras têm que ser simples e claras. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, é muito importante que a gente seja o mais claro possível e não ache, como muitas vezes a gente faz, que já está subentendido. Gente, esse é o Luke querendo participar. Então, regras simples e claras. Segunda, explicar como fazer. Também de nada adianta fazer a planilha e colocar lá e não explicar a ele como fazer. Porque a ideia, mesmo quando eu faço a consultoria, é que depois eles deem andamento a isso sozinhos, que eles não fiquem dependentes de mim anos e anos a fio, né? Então, eu dou aquele start, mas depois eu deixo eles preparados para seguir sozinhos, seja alimentando essas planilhas, seja mantendo todas as minhas orientações em dia. Essa é a ideia. Então, explicar a eles o passo a passo de como fazer. É preciso, principalmente no início, um acompanhamento diário nosso, da nossa parte, tá? Até que ele consiga fazer sozinho, até que a criança consiga caminhar sozinha. Então, todo dia, ok, você trabalha fora, não fica em casa o dia inteiro. No final do dia, quando você chegar, você vai perguntar a ele como foi, se você encontra, né? Ou no dia seguinte de manhã, quando vocês se encontrarem pela manhã, como é que foi, se conseguiu cumprir tudo que estava previsto, até para ir entendendo, porque nada é uma regra fixa. E isso acontece comigo também quando estou fazendo o planejamento. Eu faço o planejamento, mas depois, a cada semana, eu ajusto o que for necessário. Porque às vezes eu coloquei lá, eu considerei 1 hora para eles estudarem X matéria e não foi suficiente. E outra que eu botei 1 hora, sobrou tempo. Então, a gente vai ajustando, né, de acordo também com as aptidões deles, porque a gente sabe que tem sempre matérias que eles gostam mais e matérias que eles gostam menos. A gente, no início, acompanhar nesse sentido. Talvez os menores, a gente olhe, pegue lá mais de perto. Os mais velhos, a gente vai perguntar, e aí, como foi hoje? Você vai chegar lá onde tem a planilha e vai falar, hoje você tinha que estudar isso e isso e fazer esse trabalho aqui. Você conseguiu fazer nesse tempo? Deu tempo? Foi tudo ok? Ah, não, sobrou isso aqui, então jogar para amanhã. Então, é para todas as idades, não independe da idade. E a gente precisa contextualizar, gente, sobre a importância dele fazer. Por mais que isso seja algo que, enfim, aqui não era discutível se eles iam estudar, fazer isso ou não. Para mim, era importante, fazia parte, assim como todas as outras tarefas que eles participavam na casa. Mas é legal que isso não venha, assim, dessa forma de cima para baixo.
né? Mas que a gente contextualize por que é importante ele estudar, o que é bacana, aonde vai levar ele, né, todo esse conhecimento, porque eles chegam em certas idades, a sua, Renata, que ainda vai fazer 7 anos, não. Mas os mais velhos, né, tipos de 13, 14, já chegam naquela idade que começa aqui, para que eu tenho que aprender isso? Então, eles começam a questionar, eu nunca mais vou usar isso. Mas, assim, o que eu falava? Não, se você vai usar ou não, a gente não sabe, mas faz parte de um processo. Para você chegar lá na frente, né? Depois fazer o curso que você gostaria, né? Com as matérias que você ama e curte, você precisa passar por aqui. Não tem como pular esse caminho. Então, a gente tem que contextualizar, tem que, enfim, quanto menores eles são, né? É interessante trazer eles para esse mundo de conhecimento. Então, enfim, eu gostava muito, museus, todas essas coisas de educação, livros, tudo que vá, enfim, trazendo para eles mais aí esse mundo, né? Vamos lá. Agora, 3 coisinhas que eu trouxe que a gente não deve fazer, que vai definitivamente vai atrapalhar esse processo, né, de ganho, tanto de autonomia quanto de responsabilidade. Primeiro, sentar ao lado deles para estudar, fazer as tarefas, ler um livro, seja qual for a atividade da escola. Enfim, é um grande equívoco. Eu sei que a gente faz com a melhor das intenções, mas ficar ao lado deles, né? Porque isso, eu vou até falar, minha mãe fez comigo, e ela repetiu isso anos e anos, né? Que foi altamente prejudicial. Por quê? Porque depois, no momento quando ela não conseguia estar ali, eu não conseguia responder e fazer nenhum questionário, porque eu dependia dela ali do meu lado, sabe? Uma segurança, não que ela respondesse para mim, mas para fazer. Então, isso é um primeiro equívoco que a gente não deve cometer. Outra que eu vejo muito, enfim, eu participei anos de grupo de mães de escola, né? Lido com diversas mães. São mães que tomam a frente e elas ficam verificando a agenda, ou hoje em dia, né, a maioria das escolas já usam um aplicativo, no lugar deles para ver o que tem de lição, quando tem prova, o que tem para entregar. Então, assim, é um equívoco também, porque a gente vai tirando deles, né, essa autonomia e essa responsabilidade, que não deveria ser nossa, não é nossa, é deles. E terceiro, né, ficar se adiantando e preparando o que eles precisam levar para a aula ou atividade no dia seguinte. Então, a gente ir pegar a roupa do futebol, botar na mochila, separar o material que eles têm que levar no dia seguinte. Não. Vamos entregar não só, né, os estudos, mas também tudo que envolve, né, esse ambiente, dar a eles essa responsabilidade, tá? Então, assim, como mãe, então agora falando da mãe, tá? Eu posso dizer que eu já cometi todos esses aqui, todos. Eu tenho que confessar, não tem por que mentir, né? Até porque a gente faz com a melhor das intenções, como eu falei. E eu tenho que confessar também que eu fiz por mais tempo com o meu primeiro filho, né? Porque afinal, quando nasce, né, um filho, né, nasce uma mãe junto, e a gente não vem com manual, né, de instrução. E a gente faz querendo ajudar, né, querendo, enfim, que ele não passe por nenhuma situação ruim, que ele responda tudo direito, que ele não tenha nenhuma dificuldade. Mas a vida não é assim. E eles não vão encontrar isso lá fora. E logo, logo, eles vão estar lá fora. Então, a gente não tem como super proteger e criar aqui eles dentro de uma bolha. Então, eu cometi. A sorte deles é que o trabalho me afastou o suficiente que me fizesse buscar ferramentas, né, para que eles pudessem cuidar das suas obrigações sem depender de mim. Tá? Esses meus erros me ajudaram a perceber que para dar aos meus filhos autonomia e responsabilidade e fazer deles pessoas independentes, seguras e que assumissem os seus erros, eu não deveria fazer por eles.
e sim ensiná-los a fazer, que é o que eu tenho falado bastante com vocês lá no Instagram. Agora, o que a gente deve fazer? Então, quais são as ações aí positivas e bacanas que a gente deve fazer, tá? Ensiná-los a fazer as coisas. Então, vamos lá. A gente não dá o peixe, né? Mas sim ensina eles a pescar. Então, essa parábola aí, ela fala sobre isso, que a gente não deve entregar o peixe. Se a gente der o peixe a ele um dia, ele só vai ter um dia esse peixe. Mas se a gente ensinar ele a pescar, né, como é que faz, pega a vara, o anzol, coloca lá a isca, ele vai ter o peixe todos os dias aí da sua vida, sem depender da gente, tá? É muito importante também que a gente tenha alguma disponibilidade para apoiá-los no que eles precisarem, tá? Essa disponibilidade não precisa ser o dia inteiro, mas eles poderem, em algum momento, seja com a mãe, seja com o pai, né? E se eles tiverem alguma dificuldade nesse caminhar aí, que eles possam ter alguém para apoiá-los, né? E dar a eles todas as ferramentas necessárias para um estudo adequado, tá? Então, assim, não adianta a gente cobrar deles, nossa, mas você não estuda, só faz na véspera e fica aquele negócio. A gente só reclama e eles continuam do mesmo jeito, mas a gente não ofereceu nenhum caminho para eles, né? E é importante, faz parte da nossa missão, é nossa obrigação, ensinar eles como, né? Então, não adianta a gente só ficar reclamando, nossa, mas você só deixa, sei lá, a roupa molhada quando chega do treino. Estou falando do meu aqui. Mas eu tive que ensinar ele, olha, quando você chegar, você vai pegar o balde, você botar água, sabão e vai botar a roupa ali de molho, entendeu? Porque aí eu acordava de manhã, tava a roupa ali toda úmida de suor no tanque. Então, a gente tem que ensinar. Não adianta a gente achar que a gente só falando, você não pode deixar aqui, que eles vão saber o que fazer. Então, é nossa obrigação ensinar eles. E agora eu vou falar um pouquinho do método estudo ordenado. Eu estou considerando esses 3 pilares: o ambiente, comportamento e o planejamento, tá? E eu vou falar de cada um desses pilares, tá? Como eu falei, eu estudei 4 anos para chegar a ele. Então, foram 4 anos de estudos, de experimentação e comprovação dos resultados com os meus filhos e diversas outras crianças, tá? Em diferentes idades. O método consiste no desenvolvimento de uma rotina de estudos personalizada, porque eu não consigo fazer um planejamento único, nem para os meus filhos eu conseguia. Ela é personalizada, porque vai ser de acordo com a rotina de cada criança, tá? Com o que ela já tem no dia. Que vai estimular as crianças e adolescentes a terem mais autonomia, responsabilidade e autoconfiança. Porque a partir do momento que elas vão vendo, que elas vão dando conta, que elas conseguem fazer, que elas conseguem entregar as tarefas, os trabalhos, elas têm um bom resultado nas provas, elas vão sentindo que realmente elas conseguem, elas estão fazendo, entendeu? Por mais que elas tenham a gente ali ao lado, para qualquer emergência gritar, mas são elas que estão fazendo, cumprindo. Tá? Além do planejamento de estudos, tá? Eu vi, que foi o que eu falei para vocês no início, que não bastava só uma planilha, que a gente precisava de uma série de outros ajustes e cuidados com o ambiente que eles estudam, ajustes na rotina deles de sono, de alimentação, de atividade física, de atividades extracurriculares, tá? Porque o que já aconteceu comigo, por exemplo? A atividade física é ótima, mas ela em excesso, eu já peguei crianças que eu cheguei lá e quando eu fui ver e montar já o horário, né, que ele já tinha na agenda dele, eu não tinha horário nenhum para botar de estudo. Era 1 hora num dia, às vezes tarde da noite, 1 hora em outro dia, e era uma criança de 9 anos. E aí eu tive que conversar com a mãe. Eu falei, olha, ele já não estava bem na escola. Eu falei, você tem que reduzir um pouco essas atividades. Não dá para fazer judô, natação, patins, futebol, ocupar todo
todo o horário dele com isso, porque ele não vai conseguir, né, estudar. E ainda os pais tinham o hábito de viajar todo final de semana. Então, nem final de semana daria para botar nada. Então, bem complicado. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes, sim, na rotina da criança, tá? Para que o negócio funcione. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses pilares. Vamos lá. O ambiente, gente. Aqui eu botei a imagem de 2 ambientes que retratam bem como eles devem ser, tá? Deve ser um ambiente silencioso e tranquilo. É muito complicado quando a criança ela estuda na mesa da sala, no sofá da sala, na mesa da cozinha, com todo mundo passando para lá e para cá. Bem, eu não sei o de vocês, mas o meu mais novo, né, se passasse uma mosca, ele já dispersava. Então, ele precisava de todo foco e atenção ali, para o caderno, para o livro, porque se ele desviasse, já ia. Aí já perdemos um. Então, é muito importante que o ambiente, né, ele seja silencioso e tranquilo. Os móveis devem estar adequados para o tamanho da criança. Não uma cadeira que ele fique pendurado na bancada ou que ele fique muito curvado, porque isso tudo vai cansando. Aí daqui a pouco eles já estão deitados, escrevendo. Então, é uma série de cuidados, né? Um local bem iluminado, bem arejado, tudo isso propicia um bom aproveitamento na hora do estudo. Tá? E, obviamente, vou puxar a brasa para a minha sardinha, mais que nunca, um ambiente organizado, né? Onde o material deles esteja próximo deles e de forma organizada. Então, para um bom desempenho, né, e para ter maior concentração, foco e atenção da criança, é importantíssimo que a gente tenha um ambiente adequado de estudos. Tá? Então, quando eu chego, né, e vocês vão aprender a fazer isso, eu analiso todo o ambiente da criança, todos esses pontos e outros mais, para adequar esse ambiente para que ela realmente tenha um bom aproveitamento, tá? Levando em consideração que é muito importante para isso, que ela esteja concentrada, focada e com a atenção toda voltada ali para o que ela está estudando. A parte comportamental. Então, o que eu fui percebendo? Né? Que esse pilar, né, eu trato sobre o sono, alimentação, hidratação, a importância da pausa, essa parte eles adoram, que é quando eu explico quantos minutos que eles estudam, quantos minutos de pausa, eles amam. Aí põe aqueles reloginhos, né, os alarmezinhos, e aí vira uma festa, que realmente eles curtem. O uso da tecnologia, né, como aliado e vilão, porque hoje em dia, como eu falei, os aplicativos, né, estão todos, eles não usam, poucos usam agenda, está tudo online, então eles têm que acessar o computador, né, para ver as tarefas, para fazer as coisas, tem muito conteúdo digital hoje em dia, ok, então a tecnologia é legal, ajuda, sim, mas na hora que estiver estudando, seja 1, 2 horinhas ali no dia, ele não vai ficar com o celular navegando em outras abas e outros assuntos que não aquele ali de escola. Tá? E isso eu converso muito com eles sobre todos esses assuntos e passo todas essas orientações. Do melhor horário de dormir, de acordo com o horário dele da escola, né? Então, assim, quantas horas que ele deve dormir, que ele deve comer antes de ir para a escola, que ele deve se hidratar durante o estudo. Então, tudo isso eu converso com eles. Para quê? Para que a gente também melhore esse aproveitamento na hora que ele estiver estudando. E falo também aqui sobre o papel importantíssimo do responsável nesse processo. Tá? É fundamental. Vocês devem saber, obviamente, assim como eu, que a maioria das coisas não adianta a gente falar e jogar ao vento. Geralmente a gente repete quase uma vida inteira. Então, de pequena, vamos lá, vai escovar o dente, né? Vocês vão lembrar de algumas frases assim fatídicas. Vai lavar a mão antes de comer. Enfim, isso a gente vai repetir anos e anos e anos. Obviamente, isso já saiu
do meu repertório e agora são outras coisas. Avisa quando não for voltar no horário que estava combinado, né? Manda mensagem, atende o telefone quando eu ligar. Então, aí começam outras questões. Vocês depois vão ver, não vou dar spoiler, mas o quanto era bom enquanto eles já estavam aqui embaixo das nossas asas, né? Que depois o negócio começa a ficar mais punk. Então, essa parte comportamental, que é onde eu trato esses assuntos, todas elas vão colaborar para esse bom rendimento e bom aproveitamento. A parte do planejamento. Eu falo sobre a importância de ter um planejamento diário de estudos, tá? Para que esse hábito auxilie não só na manutenção ou melhora dos resultados acadêmicos, como no ganho de autonomia e responsabilidade deles. Então, ter a planilha com tudo planejado, o que eles vão fazer cada dia da semana e horário, e esse planejamento geralmente é no contraturno, obviamente, da escola. Então, se eles estudam de manhã, esse horário vai ser de tarde, de estudo. Se eles estudam à tarde, esse horário vai ser pela manhã. Então, eles terem esse planejamento auxilia muito, porque aí não tem desculpa. Estava escrito, estava definido. Aos poucos, a gente vai deixando eles terem alguma maleabilidade, mais quando eles são maiores. Mas, por quê? Mãe, surgiu esse trabalho hoje que eu tenho que entregar amanhã, então vou ter que botar aqui nesse horário. Ok, então vamos ver então quando que a gente coloca aqui essa atividade que era para hoje que você não vai conseguir fazer. Então, aos poucos, não é nada escrito, né, em pedra. Então, aos poucos, eles vão aprendendo também a mexer nesse planejamento, mas sabendo que eles não vão poder falhar com eles. Porque a ideia é que eles estudem durante a semana todas as matérias, né? E quando já estão aí já no Fundamental 2, que aí aumenta muito o número de matérias, às vezes isso leva um pouco mais de uma semana, e aí vai depender da carga horária de outras atividades que eles têm além de estudo, né? Se tem inglês, futebol, enfim, outras atividades, muitas, e aí, às vezes, esse estudo acaba ficando mais espaçado. Então, isso é muito pessoal, é muito personalizado e vai depender realmente da rotina de cada criança. Mas a ideia é que elas tenham um planejamento, que a gente esteja ali próximo, né, acompanhando se ela está dando conta de fazer, se precisa reduzir um pouco o tempo numa matéria, aumentar em outra. E isso a gente vai ajustando até ficar redondinho e isso entrar como é o horário dele de escola. Então, de 7 a meio-dia ele fica na escola e ele vai saber que de 2 às 5 ele está em casa, ele vai fazer as tarefas, ele vai estudar a matéria que deu no dia, enfim. Aí isso já fica automático com o passar do tempo. Então, aqui vocês estão vendo, são 3 das planilhas que eu mando. Então, tem a planilha de planejamento, tem a planilha do horário semanal, né, para a gente colocar todas as atividades que eles têm. Tem a planilha de notas para ir fazendo esse acompanhamento, né, bimestral, trimestral, enfim, notas de avaliações, de trabalhos, enfim, que a gente vai acompanhando com eles, para não ter nenhuma surpresa lá no final. E isso a gente faz, né? A Renata tinha perguntado, desde a alfabetização. Já está conseguindo ler, a gente já pode fazer o planejamento, que ele já acompanha. E quanto antes a gente começar, melhor, porque isso é incorporado como algo, tipo, normal. Tanto quanto escovar o dente, né, lavar a mão, tomar banho todo dia, isso passa a ser normal para eles ter esse hábito de estudar todos os dias e fazer as suas atividades. Atenção, pessoal. Agora vem informações aí muito importantes. Espero que vocês tenham conseguido anotar tudo aí. Então, vou aqui resumir, tá? Já são 8h30. A gente já está aqui há quase 1 hora. Eu já ensinei para vocês várias coisas para dar mais autonomia e responsabilidade nos estudos dos seus filhos.
Já falei sobre as regras básicas, né? A gente precisa acompanhar, tá? Principalmente no início, diariamente, até que eles consigam fazer sozinhos, se mostrar ali disponível para qualquer coisa e dificuldade que ele tenha, que você está ali, e também para ver como é que ele está evoluindo, né? E explicar a importância, né, de por que agora, a partir de agora, vai ter esse planejamento e que eles vão, enfim, seguir isso todos os dias. Falamos sobre o que não devemos fazer, que é sentar com eles para estudar, fazer as tarefas, verificar a agenda ou aplicativo da escola no lugar deles e também o que eles precisam levar para a aula e atividades no dia seguinte. Então, nós não faremos mais isso. Eles vão assumir todas essas questões aí e tarefas. E aí, o que a gente deve fazer? Não vamos dar o peixe, já pensando não só agora, na época de estudo, mas lá na frente, né? Que homens e mulheres que eles serão, a gente não vai dar o peixe, a gente vai ensinar eles a pescar. Tanto sobre esse assunto como qualquer outro. Eu acho que é o melhor que a gente pode dar para os nossos filhos, é ensiná-los e vê-los fazendo sozinhos. É muito curioso, porque ao mesmo tempo que a gente perde uma função, né, quando eles crescem, eu estou com os meus filhos têm 24 e 20 e o outro vai fazer 24. Eu cada vez menos participo da vida deles. Tá? Por um lado, a gente passa no início aquele sentimento de que, nossa, né, não tenho mais função, ninguém precisa de mim, né? Agora a gente fala, isso aqui parece hotel, só entro para comer e dormir. Mas, por outro lado, eu estava me dando conta o quão prazeroso e orgulhosa eu me sinto de vê-los fazendo as coisas, né? Resolvendo as coisas. Já tiveram situações recentes aqui, quando eu vi, o Pedro chegou tarde, que é o mais velho, e eu falei, nossa, filho, onde você estava? Estava no trabalho até agora? Não, mãe, eu fui no doutor Alexandre, que é o ortopedista. Ele tinha feito uma cirurgia já há um bom tempo, aí estava sentindo dor, ligou, marcou consulta, foi, e eu não soube de nada. Então, é muito bacana ver que eles conseguem ir, né? E a gente tem que dar essas ferramentas para eles. Termos disponibilidade para apoiá-los no que eles precisarem, né? E dar a eles as ferramentas necessárias, foi o que eu acabei de falar. E falei também sobre os pilares do método, né? Que para um bom desempenho, né? E para eles terem maior concentração, foco e atenção nos estudos, é muito importante que eles tenham um ambiente adequado de estudo. Tá? Com relação à parte comportamental, esse pilar vai contemplar assuntos como sono, alimentação, hidratação, a importância da pausa, uso da tecnologia, enfim, técnicas de estudo, e o nosso papel, que é importantíssimo aí nesse processo. Tá? E no pilar planejamento, né, eu vou falar sobre a importância de ter um planejamento de estudo diário para que esse hábito auxilie não só na manutenção, né, como na melhora dos resultados acadêmicos, né, como no ganho e também no ganho de autonomia e responsabilidade. Aqui está o resumo de tudo que a gente viu aqui sobre o método. Bem, agora, para quem quer dar um passo adiante, né, e ter acesso aqui a essa metodologia completa, passo a passo, né, que para sair do zero e chegar à tão sonhada autonomia e responsabilidade dos filhos, eu preparei um curso, né? Esse curso não é novidade, como eu falei, eu já tive outras turmas, né? E agora adaptei para passar isso para mães, né? E de uma forma online também, que eu sempre fiz presencial. Porque não tem como eu ensinar, enfim,
tudo que eu levei 4 anos para construir aqui em 1 hora de conversa com vocês. Então, assim, eu tenho bastante conteúdo e bastante coisa sobre todos esses assuntos aqui que eu listei com vocês para ensinar para vocês, para que vocês consigam montar esse planejamento para os seus filhos, tá? Por exemplo, no módulo ambiente, né, eu vou ensinar você a organizar o ambiente deles de estudos, em todos os seus aspectos, sobre a iluminação, a ergonomia, o local ideal, a organização do material, todas as alterações que visam o quê? Melhorar o foco, a concentração e a atenção da criança, porque isso é essencial, né? Sem isso, realmente fica bem difícil. No módulo comportamento, eu vou ensinar você a melhorar a qualidade do aprendizado, através de cuidados e ajustes na alimentação, no sono, na hidratação, a atividade física, pausas no estudo, o uso da tecnologia. Então, eu vou trabalhar todos esses assuntos para a gente realmente conseguir, né, ter aí um melhor aproveitamento. Então, todos esses ajustes no módulo comportamento vão trazer o quê? Melhora na capacidade cognitiva e raciocínio, aumento da capacidade de memória, melhora na concentração, aceleração do metabolismo, né, com atividade física e, consequentemente, melhora na disposição, redução de estresse, melhora da confiança e autoestima deles, diminuição da ansiedade e aumento do bem-estar físico e mental. No módulo planejamento, eu ensino passo a passo para a elaboração do planejamento diário de estudos, de acordo com a rotina do seu filho. Ensino como fazer o preenchimento das planilhas semanalmente e como colocar em prática com eles. Além das planilhas de planejamento semanal, como eu falei, né, de estudo, eu vou fornecer outras planilhas, já tudo prontinha só para vocês preencherem, com horários de aulas, resultado das provas, tudo visando propiciar um bom acompanhamento por parte deles e dos pais também. Porque com o planejamento diário, você saberá o que ele precisa e deve fazer cada dia. E fica muito mais fácil a gente acompanhar, cobrar, né? Quando a gente sabe o que era para ser feito naquele dia. Bem, agora eu vou dar algumas informações importantes, né, que podem ser algumas dúvidas aí de vocês. Algumas eu já até falei antes, mas eu tinha anotado aqui para não deixar falhar nada. Para qual faixa etária é indicada a implementação da rotina de estudos? Desde a alfabetização, com 6 anos, até o ensino médio. Eu já tive alunos que eu atendi que estavam fazendo cursinho pré-vestibular, que também é super importante. Então, eles não tinham, enfim, nenhum planejamento, aí chegou lá no final, a gente teve que fazer, tá? Então, basicamente, eu trabalho muito com crianças de 9 aos 17. Essa é a maioria, tá? É bem o meu público é esse. Mas já atendi crianças de 8 anos, de 7 anos e adolescentes de 18, 19 anos. Tá? Então, serve para todas as faixas etárias. O quanto antes iniciarmos, isso é uma coisa importante. Então, a Renata perguntou se isso caberia para a filha de 7. Perfeito, porque o quanto antes a gente inicia, mais fácil para eles incorporar essa rotina no seu dia a dia. Isso fica tão comum quanto pentear o cabelo. Tá? Qual a vantagem desse curso agora, que é a primeira vez que eu faço, ele ser gravado? A gente está na era digital, né, gente? Eu adoro uma sala de aula, eu adoro essa troca presencial, mas cada vez mais, e depois da pandemia, isso ficou bem claro, a dificuldade. Então, eu ia dar aulas em outras cidades, mas é complexo, além de ficar mais custoso também. Então, a vantagem é que você pode assistir quando você quiser, de onde você quiser, quantas vezes você quiser, na velocidade que você quiser, né, no seu tempo, mas tenha certeza que eu vou estar
aqui atrás de vocês, estimulando a vocês assistirem e implementarem o quanto antes. Tá? Ok, então vamos ao que interessa, né? Que é o investimento. Tá? Vamos lá. Só para vocês entenderem, eu estou ensinando o mesmo conteúdo, exatamente o mesmo, que eu uso nas minhas consultorias. Tá? E a minha consultoria, ela custa, em média, R$ 5.300. E por que eu falo em média? Porque isso vai depender do que cada família precisa. Então, tem famílias que me pedem para fazer por 2 meses, por 3 meses, para acompanhar uma vez por semana o aluno, 2 vezes, às vezes a semana toda. Então, tudo isso, né, vai modificar, obviamente, aí esse investimento, tá? Com relação à consultoria. O investimento que vocês... qual o investimento, gente, que vocês acham que vocês teriam que fazer para estudarem e aprenderem essa metodologia que vai mudar aí a vida dos seus filhos com relação à autonomia e responsabilidade? Quanto vocês investiriam? Não sei, né? Eu investi bastante, né? Porque até eu chegar onde eu cheguei, eu fiz diversos cursos, né, de formação, eu levei alguns anos, então meu investimento foi alto. Mas eu já trouxe para vocês isso aqui já pronto, né, de forma bem objetiva, já testado, comprovado. E, obviamente, não é o valor de consultoria, né, que vocês vão pagar. Para vocês terem acesso, né, ao método estudo ordenado, vocês vão pagar só 12 vezes de R$ 59,70, tá? E eu fui fazer essa conta hoje, representa um investimento de R$ 1,99 por dia, tá? Então, assim, a gente pensando nos benefícios, realmente fica um investimento muito baixo se a gente pensar em todo o ganho, né, que os nossos filhos terão com ele. Tá? Ou vocês podem pagar R$ 597 à vista. Na verdade, lá na plataforma, ela divide, vocês vão poder dividir, pagar à vista até 2, 3, 4, 5, enfim, até 12 vezes, tá? Mas eu botei aqui, exemplifiquei com as 12 vezes, que é o máximo de parcelamento que tem lá disponível. Bem, mas muitas de vocês, algumas já me conhecem, mas muitas não me conhecem. Tá? Então, para isso, eu resolvi dar uma garantia, porque assim, por lei, na verdade, vocês têm 7 dias, né, para desistência de compra e devolução do dinheiro para compras online. Tá? Mas eu quero que você conheça, meu objetivo é que vocês conheçam o método e coloquem em prática. E por isso eu pensei em fazer uma garantia mais estendida e de uma forma que vocês não tenham risco nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 90 dias de garantia. Por quê? Para vocês ficarem tranquilos em fazer esse investimento. E como eu confio plenamente do que eu estou entregando para vocês, eu fico tranquila em dar esses 90 dias, né, de garantia pós-compra. E como vai funcionar? Eu vou dar 45 dias, vocês vão comprar, vão receber o curso até o dia 8. Vão ter 45 dias para assistir o conteúdo e começar a implementar. Tá? Caso vocês, enfim, não tenham compreendido alguma coisa, tenham alguma dificuldade, depois, passado 45 dias, vocês vão entrar em contato comigo, tá? Relatando as dificuldades que vocês estão tendo. E eu vou marcar uma consultoria online, mas aqui ao vivo, eu e você, para tirar as suas dúvidas, ver o que precisa ser ajustado, né? O que você fez, o que pode ser melhorado, enfim, ou não, se é realmente para continuar, enfim, vamos ajeitar aí essa rota. Feito isso, essa consultoria, eu dou mais 45 dias, tá? Para os ajustes e nova tentativa de implementação. E caso você não consiga, né, ache que realmente não funcionou, não funciona, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Basta enviar um e-mail solicitando. Então, é isso, né? Isso é coisa de mãe para mãe.
Bem, então, agora, falado isso, vocês só têm, é hora de tomar uma decisão. Vocês só. Então, diante de tudo que vocês assistiram, que vocês ouviram, enfim, vocês têm 3 alternativas. A primeira é ignorar tudo que você aprendeu nesse tempo, tá? Que tivemos aqui, e continuar com a sua vida do jeitinho que tá, e aí segue o baile, ok, sem julgamento, é isso, mas é uma opção sua. A segunda alternativa é tomar a decisão de aprender sozinho. É possível? Claro que é, pois eu consegui. Mas, como eu já falei, você vai demorar muito mais nesse processo e será muito mais caro. Né? Obviamente, para você fazer esses cursos, enfim, só o tempo que você vai levar já, né, compromete aí o que eles podiam estar tendo de ganho nessa área. Mas como eu sei disso, né, que vocês vão demorar mais e vai gastar mais, porque eu fiz esse caminho, tá, gente? Então, já só dando aí, passando aí a minha visão, é isso. Ou a terceira alternativa, que é apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela, tá? Se você não estiver vendo pelo computador e estiver pelo celular, eu vou passar o link aqui no chat para vocês, tá? Logo, logo vou passar aqui, para vocês conseguirem acessar, tá, o link e vir comigo e aprender a dar mais autonomia e responsabilidade nos estudos do seu filho. De um jeito mais rápido, mais barato e sem riscos. Pois, como eu já disse, você vai ter 90 dias para testar tudo, aplicar, e se nada der certo, eu ainda vou devolver o seu dinheiro. Bom demais, né, gente? Me disse, isso não é uma oferta de mãe para mãe. E último lembrete, aqui, que eu tenho muitos, né? Lembrando que essa oferta que eu estou fazendo, esse valor de 12 parcelas, R$ 59,70 ou 597 à vista, ele só vai estar disponível até terça-feira, dia 28 de maio. Depois disso, esse curso não será mais comercializado por esse valor. Essa é uma oferta exclusiva para essa turma, que é uma turma de lançamento, e por isso eu vou fazer um tempo limitado, tá? Com esse valor. Bem, gente, a gente está chegando aqui ao final. Me digam se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar o QR Code, ou a gente já botou? Já botamos o link, né, para acessar aí na página de vocês. E se vocês acessarem o link ou o QR Code, é isso que vocês vão encontrar. Então, a página aqui do Estudo Ordenado vai ter aqui o botãozinho laranja, comprar agora. Depois vocês vão ser direcionados para essa página, onde vocês vão preencher com seus dados, né, alguns dados de vocês. Vai ter mais embaixo a página de pagamento e comprar agora. E com isso, eu já tinha falado, vocês vão receber o curso até o dia 8 de junho, ok? Ali em cima, enfim, na parte do pagamento, vai ter a opção de cartão de crédito, vocês vão ver o número de parcelas, enfim, para parcelar, o quanto foi interessante para cada um, tem como pagar à vista, tem o Pix, quem tiver conta na Hotmart, enfim. Aí eu botei aqui direitinho, que às vezes, né, a gente tem umas dificuldades aqui para acessar aqui essas páginas. Então, é isso, eu gostaria de agradecer imensamente. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês, sem tela. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Estou de volta aqui no chat. Me façam perguntas, se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, o que mais vocês gostariam de saber. E eu estou aqui à disposição aqui de vocês para tirar as dúvidas.